Meus queridos irmãos, boa noite, muito bem-vindo ao nosso culto, a esse momento de encontro em que nós oramos, um encontro de adoração a Deus, um encontro de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, um encontro de uma olhada séria na Palavra de Deus, com os nossos olhos e corações bem abertos, também com uma mente aberta, para que a Palavra do Senhor possa encontrar lugar em nossos corações, em nossa mente e realizar sua obra transformadora no nosso coração. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder dividir nesta noite porção da Palavra de Deus, poder orar também, lembrar dos nossos queridos irmãos e amigos que precisam tanto das nossas orações e apresentar também as nossas necessidades, né? Nós oramos uns pelos outros, para a saúde mútua, para o bem-estar mútuo, para a glória de Deus, também para o bem da igreja. Sejam bem-vindos. Nesse momento eu quero orar, pedindo que Deus abençoe a nossa vida, Deus dirija esse culto, Deus coloque a sua palavra em nossos corações, para que haja alegria espiritual, alegria no espírito e gratidão a Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos por esta noite especial de culto, de encontro, de adoração ao Teu santo nome. Rogamos-te, Senhor, que venhas dirigir a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, abençoando a nossa igreja, abençoando este momento de culto. E nós dedicamos esse tempo, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Abençoa-nos, ó Deus, iluminando a nossa mente para a compreensão da Tua palavra. Que seja um período de muita alegria e de crescimento espiritual na vida de nossa igreja e daqueles todos que acompanham e participam do nosso trabalho. Entregamos-nos em Tuas mãos, ó Deus, e suplicamos a Tua bênção e direção, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, então vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, mais um dos nossos hinos do cantor cristão. Cantemos com muita alegria. Teu poder em
Nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que nós devemos orar sem cessar. Aprendemos também que não devemos ter os nossos corações inquietos, mas aquietai-vos, diz a palavra de Deus. Aprendemos também que não devemos andar ansiosos, e em lugar disso, diz a Bíblia, que as nossas necessidades sejam conhecidas, sejam colocadas diante do Senhor nosso Deus. Então esse é um momento de oração, a nossa lembrança dos nossos queridos irmãos, boas lembranças, na verdade, graças a Deus. Hoje pela manhã já foi falado em nosso culto sobre algumas bênçãos de cura, de restauração, e nós queremos reforçar isso, agradecer a Deus as bênçãos recebidas, o cuidado que Deus tem com os nossos queridos irmãos, e vamos orar porque há tantos outros precisando, que estão em tratamento e vivendo esse momento de desafio em sua necessidade de oração. Vamos então colocar diante do Senhor os nossos queridos irmãos, o nosso país, os nossos irmãos mais idosos e os nossos irmãos que estão trabalhando aí já há mais de 3 meses, correndo risco. São os irmãos que trabalham em hospitais, em clínicas, laboratórios, esses que estão aí na chamada linha de frente. Vamos orar? Deus bendito e maravilhoso, os nossos corações se alegram em Tua santa presença, Senhor, e também nos regozijamos interiormente com muita gratidão pelo que o Senhor tem feito, por Tua bênção, por Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo tratamento também, pela restauração e pela cura. E sabemos que essas bênçãos vêm de Ti, Senhor. Sabemos o quanto os médicos, o sistema de saúde, todos se esforçam, mas nós sabemos que em Ti, em Tuas mãos, está a nossa saúde, a nossa restauração, a vida, a preservação da vida. Por isso nós nos regozijamos em Tua presença, Senhor, com gratidão. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm melhorado e aqueles que já receberam o diagnóstico final de cura. Ó Deus, bendito seja o Teu santo nome. Continuamos rogando por aqueles que estão em tratamento, por aqueles que oscilam, dias melhores, dias piores, mas também sabemos que estão em Tuas mãos e o Senhor tem um propósito específico em cada vida e em cada situação que se nos apresenta. Mais uma vez colocamos os nossos irmãos, os idosos, colocamos aqueles que estão doentes, colocamos aqueles que estão trabalhando em hospitais, em clínicas e em todo o sistema de saúde, de segurança. Nós pedimos, querido Deus, que a Tua bênção esteja com esses nossos irmãos e amigos. Oramos pedindo também a Tua paz e a Tua bênção para o nosso país, para o Brasil. Oramos pelos nossos governadores, oramos por nosso presidente, oramos por todos aqueles, Pai querido, que têm responsabilidade na administração pública, quer na federação, quer nos estados, quer nos municípios. Nós pedimos que o Senhor esteja dirigindo, que o Senhor esteja agindo na vida desses homens, nos corações deles, em suas mentes também, porque acima de todo o poder humano, de todo o sistema de poder humano, de toda a estrutura de poder e de governo, acima de tudo isso está o Senhor. E é diante do Senhor que nós nos prostramos. É à voz do Senhor que o nosso coração e os nossos ouvidos se inclinam para ouvir e para obedecer. Abençoa, portanto, ó Deus, com o Teu comando, com a Tua direção, e faça com que, de algum modo, a terra veja, saiba e tenha que reconhecer que há um Deus no céu que cuida, que governa, que dirige todas as coisas, e sem a Sua intervenção, sem o Seu cuidado, não haveria possibilidade de sobrevivência a ninguém. Bendito seja o Teu nome, Deus querido, em toda a terra e em todo o tempo. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, graças a Deus por essa oportunidade, queremos
refletir agora na palavra do nosso Deus, e eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Nós vamos ler alguns versículos. O nosso desejo hoje é pensar, olhar para o grande amor de Deus revelado no livro de Oséias. Então, nós vamos pensar sobre o amor de Deus, o amor incansável de Deus. Deus não se cansa de amar o seu povo, os seus filhos. E então, Oséias, esse livro do Antigo Testamento, a abertura, né, dos profetas menores, é o primeiro livro dos profetas menores, no modo como a nossa Bíblia foi organizada. E então aqui nós temos uma revelação do profundo amor de Deus para com o seu povo. Então, eu quero dar o título de O Incansável Amor de Deus em Oséias. Então, no livro de Oséias, nós temos a compreensão até certo ponto, de um amor que não se cansa de amar, que não se cansa de cuidar, que não se cansa de buscar provisões, que não se cansa de buscar o conserto, a correção daqueles a quem o nosso Deus ama. Então, vamos com os nossos corações abertos, a nossa mente, na medida do possível, vamos esvaziar-nos de qualquer preconceito, ideias que já tenhamos, para que os textos falem por si mesmos e a palavra de Deus encontre um coração aberto, com bastante espaço, para que a verdade da palavra de Deus encontre lugar especial. Então, se estamos falando de Oséias, estamos falando aí do século 8, envolvendo um pouquinho do século 7 também, antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Oséias é conhecido como um dos profetas menores e é um profeta do reino de Israel, reino do norte. E ele desenvolve o seu ministério na mesma época em que Isaías, por exemplo, né, um profeta conhecidíssimo, talvez muito mais comentado, mais falado, e Isaías é um dos profetas do Reino do Sul. E Oséias é contemporâneo de Isaías. Ele é profeta quando o rei Jeroboão II era o rei do Reino do Norte. E esse texto, e esse livro, mostra o grande amor de Deus, mas a partir de uma análise, de um pano de fundo histórico em que Israel está comprometido com a idolatria, com uma divindade chamada Baal. E então é tratado aqui no livro de Oséias esse problema como uma prostituição espiritual. Então, é diante, né, desse pano de fundo histórico, com essas poucas informações iniciais, que a gente vai tentar compreender, vamos tentar olhar. É praticamente impossível compreender o amor de Deus em qualquer revelação, porque ele está além da nossa capacidade de pensar, de compreender. É grande demais o amor de Deus. E eu li esse livro algumas vezes, eu reli essas passagens que vou mencionar aqui, tentando compreender, mas muito difícil compreender, impossível, né, compreender o grande amor de Deus. Então vamos lá. Em Oséias, o homem não é convidado a compreender o caminho do Senhor, mas a andar nele. Quero colocar esta frase, esse pensamento, como o ponto de partida para a nossa reflexão nesta noite. Então eu vou repetir. Em Oséias, o homem não é convidado a
compreender o caminho do Senhor, mas a andar nele. Eu acho isto maravilhoso. Eu acho maravilhoso saber que somos chamados por Deus para uma vida que, independente da nossa compreensão, da nossa capacidade de compreender, a gente é convidado a andar pela fé e confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos em frente a partir dessa afirmação. Em Oséias, o homem não é convidado a compreender o caminho do Senhor, mas a andar nele. Assim, quero chamar a atenção para a primeira leitura, o primeiro texto a que vou me referir, que é o capítulo 11 de Oséias, os versículos de 1 a 3, que nós lemos assim, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Estamos falando do incansável amor de Deus. Então, a primeira afirmação que fazemos é que o incansável amor de Deus se revela. O amor não se esconde, o amor não se omite, o amor diz que ama. O amor também mostra que ama. Aqui Deus está dizendo, quando Israel era menino, era pequeno, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Isso aqui é um pai falando, sem dúvida nenhuma. A gente lê esses versículos e imediatamente a gente imagina, é um pai falando. O pai falando do seu amor para com seu filho, ainda pequeno, e o pai o chamando, mas ao mesmo tempo o pai observa que há outras vozes chamando também o seu filho. E o pai observa que em lugar do filho ouvir a voz do seu pai, ele ouve a voz de outras pessoas. Então no verso 2, mas como os chamavam, assim iam da sua face, sacrificavam a Baalins. Verso 3, todavia eu ensinei a andar a Efraim. Então Deus declara o seu amor e declara também que, amando o seu filho, ele cuidou os primeiros passos do seu filho, né? Endurecer as pernas, o equilíbrio, todo pai faz isto. Olha que maravilhoso amor Deus declara para com o seu filho e o cuidado que ele teve quando o seu filho era pequeno. Isso nos faz lembrar, por exemplo, Israel no Egito. Não era um povo, não tinha um nome ainda, né? Não era uma nação, eram escravos. Eles estão ali, nós conhecemos a história, sabemos pela Bíblia que Deus cuidava de cada detalhe. Tudo estava sendo parte de um plano de Deus, de formar uma grande nação, de estabelecer a sua aliança com Abraão, mas os hebreus estavam ali escravos e fazendo um trabalho forçado. Então, nesse período, Deus chama Israel de menino ainda. Quando Israel era menino, eu o amei. Então, a gente se lembra, né, todo pai deve se lembrar, que os primeiros passos dos seus filhos, né, o pai geralmente está presente, o pai e a mãe, mas então o pai está ali presente, né, a gente segura na mão do filhinho, a gente vê que ele vai crescendo, é tenro ainda, mas ele vai crescendo, vai endurecendo, né, a sua coluna, vai sentando, daqui a pouco a gente já quer que ele fique em pé e a gente fica ali. Se ele for cair, a gente segura. Depois a gente o auxilia, né, dá os primeiros passos. É um passo para frente, uma quedinha, 2 passos, 3 passos, e a gente segura porque ele já vai caindo. Mas a gente observa que ele vai se fortalecendo.
alegria de um pai ao observar o desenvolvimento do seu filho. Os filhos não têm a menor consciência do que está acontecendo, né? Mas o pai está ali cuidando, o pai sabe que o seu filho é bastante vulnerável, é frágil, não tem noção de perigo, não sabe ainda o que é bom nem o que é ruim. O filho pequeno não sabe o que é certo nem o que é errado. E o pai, com muito amor, com muita paciência, vai acompanhando e auxiliando, fortalecendo o corpo, a musculatura, os ossos, ajudando a adquirir o equilíbrio, e assim o filho vai crescendo. Então Deus declara, Deus traz à lembrança esse momento, né? Israel aqui já está estabelecido, já está em Canaã, né? Já ocupou aquela região toda e, na verdade, já está prestes, né, a sofrer uma grande derrota. O reino de Israel já está muito próximo desse período a ser dizimado pelos assírios. Mas Deus, através do profeta Oséias, traz à lembrança isso, para que o povo saiba como Deus, na história, conduziu e amou os seus filhos. Então, é um amor, o amor incansável de Deus é um amor que se revela. É interessante como a gente pode lembrar de outros textos, né? Quando nós lemos, por exemplo, Paulo falando sobre o amor, né? Ele diz que o amor sempre se manifesta, né? O amor suporta tudo, né? O amor espera todas as coisas, o amor se manifesta quando ele gosta, quando ele não gosta. Então nós temos no amor de Deus um amor que se revela, um amor que diz, eu estou aqui, eu amo. E não é um amor labial, não é um amor de palavras, né? É um amor que é cheio de atitudes amorosas, de cuidado. Nós sabemos o quanto Deus tem nos amado. Basta olharmos para a nossa própria história. Olhe para a sua história. Lembre-se um pouco da sua vida e veja como Deus tem sido, nesses anos todos, extremamente paciente e amoroso com você. Mas o amor de Deus, incansável, não é um amor que apenas se revela. Ele se revela, mas ele age. Ele se revela no cuidado, no carinho, na educação, na formação. Mas o amor de Deus em Oséias é um amor que repreende também. Eu sempre quero ler algumas passagens aqui em Oséias, no capítulo 2, por exemplo. Oséias, capítulo 2, verso 2, o que é que nós lemos? Capítulo 2, verso 2. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate, a sede, e não me compadeça de seus filhos. Uma repreensão séria aqui, que merece a gente voltar um pouquinho e colocar a situação. Esse grande amor de Deus para com o seu povo, em Oséias, é especialmente dramatizado por um casamento entre Oséias e uma mulher. Nesse ponto da nossa reflexão, a nossa atenção se volta aqui para o grande amor de Deus, mas para o grande profeta Oséias, que nos causa muita admiração. Deus chama Oséias para ser seu servo, seu profeta, e Deus orienta Oséias
para que vá tomar uma mulher prostituta como esposa e a ame e tenha filhos com ela. Nós falamos no início da nossa reflexão que em Oséias nós não somos chamados a compreender o caminho do Senhor, mas a andar nele. Será que dá para, por um instante, você se colocar no lugar de Oséias? Então Deus chega para Oséias e diz assim: Oséias, eu preciso que você vá, tome uma prostituta e se case com ela. Construa uma família com essa prostituta. Eu não sei o que você diria, não sei o que eu diria. Provavelmente nós nos sentiríamos muito envergonhados de fazer isso. O que é que eu vou dizer para a minha família? O que é que eu vou dizer para os meus amigos? E aqui está a grande revelação de um amor de Deus para com o seu povo, dramatizado nesse convite, nessa convocação, nessa chamada especial de Deus a Oséias. E esta missão dada a Oséias pelo próprio Deus tem um objetivo especial, para que o casamento de Oséias com uma prostituta, o amor de Oséias para com essa mulher, a indisposição dessa mulher de viver bem com Oséias, porque ela vai deixar Oséias, ela vai se prostituir de novo, e Deus vai dizer a Oséias: vá novamente à sua mulher e a ame. Esse drama é um casamento que acontece real, mas ao mesmo tempo que é um casamento real, é uma metáfora para mostrar o amor de Deus para com o povo de Israel. O que Deus mostra ao próprio Israel, através do casamento e desse drama e dessa metáfora vivida por Oséias, é Deus mostrando como Deus ama Israel e como, apesar do amor, o amor cuidador de Deus, o amor provedor de Deus, Israel se volta para os Baalins. Lembram-se do verso que lemos no capítulo 11, Deus dizendo: quando Israel era menino, eu o amei, o chamei do Egito, mas enquanto eu chamava, outras pessoas chamavam, e o texto diz, e ele ia atendendo a essas vozes, a esse chamado de fora. Então, Deus mostra uma nação pecadora, desobediente, uma nação indisposta a compreender e a confiar naquele que ama, e parece se deixar influenciar, se deixar atrair por aquilo que é aparentemente melhor, pelas propostas que vêm de fora. O que acontecia ali? No caso de Israel, Israel estava já estabelecido em Canaã, mas os povos vizinhos, aquela cultura toda durante muito tempo, aquele povo tinha a cultura de que Baal, uma divindade, era o deus da fertilidade. E era ele quem abençoava a terra, e a terra era fértil, ele abençoava as plantações para que fossem viçosas e produzissem bastante, e ele era conhecido como o deus da fertilidade. Israel se encantava, Israel era atraído por isso. Assim como esta mulher de Oséias, apesar de Oséias ter dado um nome para ela, trazido ela para casa, cuidar dela, ela sempre achava que a sua antiga freguesia, que as outras pessoas a cobririam muito mais de beleza, de cuidado e de posses e de bens. E numa dessas vezes ela vai lá, se prostitui novamente, e Deus diz a Oséias: vá novamente e ame a sua mulher. Ele vai, e a história diz que ele a compra por 15 peças de prata. Parece-me que a situação dela degradante, né? Ela mesma chega a se vender, e ele a compra. Ela é a sua esposa, mas ele a compra novamente e a traz para casa. Então isso revela o grande amor de Deus, o sobe e desce do seu povo de Israel, a insistência contínua do amor de Deus em buscar um povo rebelde
que repreende, Deus repreende, mas Deus vai também corrigir esse povo, que é um ponto seguinte que temos aqui. O incansável amor de Deus que se revela, o incansável amor de Deus que repreende, é o incansável amor de Deus que também restaura. Enquanto repreende, ele restaura. Eu estive pensando durante as vezes que olhei esses versos e pensei nessa relação de Deus com o seu povo. Eu fiquei imaginando as repreensões de Deus, a incapacidade do povo de compreender a repreensão de Deus, que enquanto Deus repreendia, ele estava restaurando o seu povo. E é impossível nós não pensarmos em nós mesmos. A nossa vida, o desenvolvimento da nossa vida em casa, é uma vida debaixo do amor dos nossos pais. Mas somos sempre atraídos pelas coisas de fora. Parece que tudo aquilo que contraria os nossos pais é aquilo que mais nos chama a atenção. As ofertas de pecado que esse mundo oferece ao povo de Deus parece atrair muito mais do que o amor perfeito, né? O amor sincero, o amor que cura, o amor que restaura do nosso Deus. O próprio povo de Deus parece se interessar mais por aquilo que contraria Deus e enche os seus olhos de desejo. Expressões como o mito, né, da grama do vizinho, que a grama do vizinho parece ser sempre mais verde, o jardim do vizinho parece ser sempre mais bonito. Já houve um livro aí, o mito da grama verde, para tratar desse assunto, como nós somos atraídos por aquilo que não é nosso, por aquilo que não deve. E como esse assunto aqui está recheado de amor e de prostituição, porque ela é uma prostituta, é interessante como as famílias levam tantos reveses na vida, porque muitas vezes o marido, ele quase sempre olha para a vizinha, para os vizinhos de lado, e a esposa dos outros parece ser mais bonita do que a dele. As mulheres olham e parecem achar que os homens, os maridos de outras mulheres, são melhores do que o marido dela. Que coisa é essa na natureza pecaminosa do ser humano? Em que o pecado nos transformou? Olhem só como somos. Somos atraídos por aquilo que nos prejudica. Parece mais bonito, mais atraente. E acaba dominando muito mais, interferindo muito mais forte o nosso coração e os nossos desejos do que o verdadeiro amor. Por que Deus tem que fazer isso? Por que Deus não se cansa? Por que Deus não desiste? É impressionante. Por isso mesmo, por essa razão, nós não compreendemos o grande amor de Deus. Vivemos nele, somos protegidos por ele, mas nós não compreendemos, está muito acima da nossa mente. Eu acredito que talvez Oséias tenha se tornado o homem que mais compreendeu o amor de Deus. É muito provável que isso tenha acontecido, porque ele foi protagonista da revelação do amor incansável de Deus. Ele foi o agente em que, nesse drama de procurar uma mulher de prostituição e voltar a buscá-la e amá-la de novo, e enquanto isso, Deus revelava o seu amor para com Israel, é muito provável que Oséias, que não levou em consideração a sua situação de vergonha, seja na sua família, seja entre os seus amigos, o que é que Oséias fez? Deus pediu ou ordenou alguma coisa aparentemente absurda para Oséias. E o que foi que ele fez? Ele compreendeu? Acredito que não. Mas ele foi. Deus está mandando, eu vou. E ele foi e amou.
Acredito que com o passar do tempo, Oséias deve ter enchido seu coração e a sua mente de um nível de compreensão sobre o amor de Deus que nós dificilmente chegaremos a esse ponto enquanto estivermos nessa esfera e nessa dimensão aqui na terra. Deus ama, Deus revela o seu amor, Deus repreende aquele e aquela a quem ama. As razões serão apresentadas, porque é que ele ama tanto, o que é que Deus deseja tanto. Deus é incansável no seu amor de restaurar também. Quando o assunto é restauração, é interessante como o povo desobediente, o povo que é atraído mais por outras divindades do que pelo próprio Deus, e se distancia de Deus, Deus repreende, mas Deus restaura. É interessante algumas expressões que Deus usa aqui nesse livro, relativamente ao seu tratamento de cura do seu povo. Aqui no capítulo 7, o verso 1, aparece essa expressão assim, olha, sarando, do verbo sarar, curar, sarando eu a Israel. Então Deus, o grande amor de Deus, que se revela e que repreende, é aquele que cura, também aquele que restaura. Aqui no capítulo 7, verso 1, a gente pode imaginar um Deus, né, um amor de um médico. Deus é o médico que cura e que restaura e que sara as nossas feridas. Temos no capítulo 9, um pouquinho mais à frente, no verso 10, Deus dizendo assim: achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Então Deus, quando ele vai restaurar, ele é médico, ele é o jardineiro que cuida das suas plantas, trazendo vida a ela, e ainda tem mais. Além de um amor em que Deus se apresenta como um médico que cura, como jardineiro que cuida das suas plantas para que ela produza bastante, no capítulo 10, verso 11, Deus se apresenta também, grande amor de Deus se manifesta como o pastor que cuida das suas ovelhas. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. O trabalho de repreensão e ao mesmo tempo de restauração que Deus faz no seu povo prostituído, o seu povo mergulhado em pecado, como Deus tem feito na minha e na sua vida, provavelmente, Deus se revela como aquele que, em várias especialidades para trazer saúde e beleza ao seu povo, Deus age, Deus garante alegria, Deus garante saúde, Deus garante fertilidade. Então, na verdade, Deus mostra ao seu povo que quem cura as feridas do seu povo é Deus, não é Baal. Quem faz com que a terra produza é Deus, não é Baal. Quem faz com que os animais, né, o bom pastor que cuida das ovelhas, não é Baal, é Deus. Então, esse grande amor de Deus, incansável também na sua restauração. Você e eu somos provas, sem dúvida nenhuma, de quantas vezes Deus nos restaurou. Prostrados, feridos, cansados, Deus, em seu infinito e incansável amor, estende a sua mão e nos levanta novamente. Não importa o quanto nos distanciamos dele em nossas rebeldias, é incrível como Deus não se cansa de buscar o seu povo, de restaurar o seu povo, de curar as feridas do seu povo. Esse grande amor de Deus que se manifesta, né, que se revela, que repreende, que restaura, é um amor que também tem planos, e isso é surpreendente. Enquanto Deus age, revelando o seu amor, repreendendo, enquanto Deus tem ações que curam
as suas ovelhas, o seu povo, a gente começa a enxergar que Deus tem um plano especial. O que é que Deus deseja? Por que é que Ele faz tudo isso em nós? É impressionante as revelações que nós encontramos nesse livro, desse grande amor de Deus para conosco. Deus se enganou conosco? Deus se enganou com Israel quando fez aliança com Israel? Não. Deus olha para Israel, ama a Israel, e apesar das fraquezas de Israel, apesar de saber que Israel terá muita dificuldade em cumprir a sua parte na aliança com Deus, assim mesmo Deus faz aliança com Israel. Certamente nós não somos melhores do que Israel foi. Será que Deus, ao salvar-nos, ao chamar-nos, ao trazer-nos para um novo modo de viver em Cristo Jesus, será que Deus não tinha ciência das nossas fraquezas, de quantas vezes nós tropeçaríamos? Deus poderia dizer e imaginar: eu acho que não vale a pena uma aliança com esse sujeito, porque ele vai cair, ele vai desobedecer, ele vai transgredir, ele vai se afastar e vai me dar muito trabalho. O amor de Deus faz com que, mesmo Deus sabendo que nós seremos a parte frágil da aliança dele com o povo, mesmo Deus sabendo da nossa incapacidade de cumprir esta aliança, mesmo Deus sabendo da nossa incapacidade de andar corretamente em seus caminhos, sabe o que Deus faz? Ele faz aliança conosco e cumpre a sua parte, independentemente de cumprirmos ou não a nossa. As nossas fraquezas, os nossos tropeços, não afastam Deus da sua aliança conosco, não tiram Deus da jogada e nem de cena, e Ele vem nos buscar porque Ele tem um propósito em nós. O que é que Deus deseja, afinal? O ideal seria a leitura de todo o capítulo 14, porque aqui no capítulo 14 nós temos... Bom, esse capítulo traz o título Exortação ao Arrependimento e Promessa de Perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído, como já falamos aqui. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria. Não iremos montados em cavalos, e à obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus. Porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu vou ler até o final. E sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Olha as palavras de Efraim. Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o seu fruto. Esse capítulo 14 mostra uma transformação extraordinária que acontece na vida desse povo. Quer dizer, o amor de Deus que se revela, o amor de Deus que repreende, o amor de Deus que restaura, é o amor de Deus que tem um plano especial. Parece-me aqui
que o que Deus deseja, com todo esse trabalho, paciência, incansável, Deus deseja que nós cheguemos a um ponto importante na nossa vida, como discípulos, que é exatamente chegar à maturidade cristã, a ponto de que nós nos apropriemos, amemos a palavra e naturalmente nós não queiramos mais nenhum tipo de associação com tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Olha, então, Efraim chegará a dizer: que tenho eu com os ídolos? Então, aquele mesmo que quase que dizia: que tenho eu contigo, Jeová, e ia atrás dos ídolos, o amor incansável que repreende, que restaura, né, e que promove o crescimento, levará os seus amados à maturidade cristã, a ponto de naturalmente não querer mais envolvimento com o pecado e com o mundo. Que capacidade extraordinária tem o amor de Deus. Diante disso, eu fiquei imaginando que aí para frente na minha vida queria encontrar algumas coisas. Queria que acontecesse algumas coisas comigo. Por exemplo, em primeiro lugar, eu desejo muito que a partir dessas pequenas informações, porque o amor de Deus é muito grande, está muito acima da nossa capacidade de entender, eu gostaria muito de chegar ao ponto de preferir o chamado de Deus a qualquer outro tipo de chamado. Tomara que o amor de Deus me leve à maturidade de tal modo que eu chegue a esse ponto de gostar de ouvir, preferir ouvir o chamado de Deus a qualquer outro tipo de chamado. Desejo também que aí para frente, no tempo de Deus, a minha maturidade chegue a ponto de eu compreender que sou amado por Deus quando sou repreendido por Deus. Nós somos tão imaturos. Em nossa casa, na nossa família, na escola, no trabalho, vocês já observaram como as pessoas dão pontapé para todo lado quando são repreendidas? Ou então mergulham numa tristeza profunda? Pois eu espero que Deus nos faça e nos dê maturidade a ponto de compreendermos o quanto somos amados enquanto Ele nos repreende. E, finalmente, desejo que Deus me dê maturidade suficiente. Se esse dia chegar, em que a minha mente, o meu coração, naturalmente sentir prazer nas coisas de Deus e naturalmente renunciar. Não há baalins, não há ofertas, não há notas musicais no mundo que me atraia, não há cores, não há odor, não há perfume que me chame a atenção, mais do que o amor do nosso Deus para conosco. Parece-me que esse livro mostra Deus conduzindo, em meio a todos esses acontecimentos, a trazer o seu povo a esta maturidade. Finalmente, maduros em Cristo Jesus e na palavra, chegaremos ao ponto de preferir naturalmente estar com Deus. Por que é que nós encontramos passagens em que o salmista dizia que prefere estar um dia, é melhor estar um dia na casa do Senhor do que em outra parte 1000? É a maturidade, fruto da descoberta do grande amor de Deus, que traz alegria plena ao nosso coração. Meus queridos irmãos, enquanto nós não adquirirmos isto, e adquirir isto é colocar-se numa situação passiva diante de Deus e deixar que Deus faça o seu trabalho em nós, que Ele nos ame, que Ele nos repreenda, que Ele nos corrija, nos conserte e que nos leve a esse ponto de maturidade. Mas é Ele quem faz isso em nós, na medida em que, com um coração tranquilo, nós nos submetemos à sua direção e ao seu trabalho em nós. Que Deus traga essa maturidade à nossa vida,
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar, meus queridos irmãos. Chegando ao final deste culto, eu quero orar e em seguida cantaremos mais um hino do nosso cantor cristão e estaremos assim despedidos. Querido Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação profunda do Teu amor através do Teu servo, o profeta Oséias. Muito obrigado pelas lições que, mesmo com as nossas limitações, nós conseguimos enxergá-las. E rogamos-te, Deus, que em função desta revelação, os nossos corações se voltem, se inclinem para o Senhor, para a palavra do Senhor. Pai querido, ajuda-nos para que naturalmente nós deixemos as coisas do mundo, as cores, as notas musicais bonitas, as ofertas aparentemente profundas e boas que o mundo nos oferece. Faça com que naturalmente nós as rejeitemos, Pai, por uma única razão, por reconhecermos que Tu és o nosso Deus e que o Teu profundo amor é a causa de sermos o que somos, de termos chegado até aqui, Senhor. Abençoa o Teu povo. Rogamos que o Senhor abençoe a nossa igreja, os nossos queridos irmãos e amigos que acompanham deste culto. Rogamos também que o Senhor nos dê uma noite de paz, de reflexão profunda e que nós continuemos crescendo no Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as alegrias e o profundo consolo do Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo, hoje e eternamente. Amém. Queridos irmãos, tenham todos uma boa semana. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua saúde, a sua família. Acompanhe a nossa igreja nesse período, através dos canais de comunicação que nós temos, as nossas lives todos os dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, às 3 horas, no Facebook, e o nosso culto no canal do YouTube, às quartas-feiras à noite e domingo de manhã e domingo à noite também. Nós vamos encerrar o culto cantando, adorando ao nosso Deus, e depois estaremos despedidos. Deus abençoe a sua vida. Nossos